Campanhas da direita e da esquerda em São Paulo estão monitorando pontos sensíveis na disputa pelo governo paulista. Olhando para aquilo que é a ferida do eleitor, prometendo estancar essas feridas, Beatriz Manfredini, que as campanhas estão de olho, e aí traçando, já as estratégias sobre aquilo que as pessoas, obviamente, querem ouvir como solução. Pois é, parece que a campanha está longe, né, Bia? Mas nem tanto. Quem vai tentar disputar a eleição precisa começar a se movimentar para ter o que responder quando for criticado. E é isso que tem acontecido aqui em São Paulo, agora que o cenário caminha para alguma definição. Aqui em São Paulo, já tinha contado para vocês, Tarcísio de Freitas mantém conversas com o marqueteiro Pablo Nobel, que já acompanhou ele na eleição anterior de 2022. E o PT, mesmo ainda sem um candidato definido, mas trabalhando na tentativa de convencimento de Fernando Haddad, mantém conversas com Otávio Antunes. Esses marqueteiros, então, já começam a se movimentar para, então, tentar entender e mapear quais são os temas mais sensíveis possíveis para São Paulo na campanha de 26. Dois deles são os principais elencados por todo mundo: o sistema de pedágio Free Flow e também a privatização da Sabesp. Do lado da esquerda, isso deve ser usado para criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quando a gente fala de pedágio, eles devem associar, então, o novo sistema ao aumento do custo para rodar pelas estradas do estado de São Paulo, e do lado da privatização da Sabesp também aumento de custos de conta de água e também desabastecimento no geral. Isso já vem sendo utilizado, inclusive, por vereadores e deputados petistas aqui em São Paulo, mas a avaliação do Palácio dos Bandeirantes é contrária, de que já começar a usar essas ferramentas pode cansar o eleitor e fazer com que os temas morram até exatamente começar os debates, começar efetivamente a campanha. Mesmo assim, eles já vêm trabalhando e preparando narrativas, então, para rebater esses argumentos. Se o candidato contra Tarcísio de Freitas for mesmo o Fernando Haddad, como quer o Partido dos Trabalhadores, a direita prevê uma disputa mais nacionalizada e buscando temas econômicos, fazendo críticas à situação fiscal do Brasil, aproveitando que Fernando Haddad atualmente é ministro da Fazenda. Tarcísio também deve utilizar alguns fatos de quando Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo e, por exemplo, não conseguiu ali diminuir o fluxo da Cracolândia, vai usar que resolveu esse problema. Então, esses são alguns pontos sendo mapeados. Além disso, o PT trabalha também com o fato de Tarcísio de Freitas, de acordo com eles, ser um governador de obras já feitas, que só concluiu coisas que já estavam em andamento de governos anteriores. Por outro lado, o Palácio dos Bandeirantes trabalha justamente o contrário, um slogan que vem sendo utilizado desde o ano passado, de que Tarcísio fez o impossível e destravou, então, obras que estavam paradas há muito tempo, vindas de gestões anteriores. Tudo isso, então, está aí no mapeamento, nas estratégias da direita e da esquerda, já pensando agora no meio deste ano, na eleição de 26, Bia. Exatamente, Beatriz Manfredini. E você que nos escuta, nos assiste, quer saber, antes de todo mundo, desses bastidores da política, o que vai além da notícia? Então vem pra cá. É só você acessar jovempan.com.br. Lá na nossa aba de colunistas tem todas as avaliações da Beatriz Manfredini, que traz em primeira mão e publica no site. Aqui já está estampado: Free Flow, Sabesp e obras. Campanhas em São Paulo já mapeiam temas sensíveis. Sobre esses temas, sobre a campanha eleitoral, a gente vai conversar ao vivo com os nossos comentaristas Priscila Silveira e Lucas Merreiro. Os temas sensíveis acabam sendo ali mote de campanha eleitoral para todo mundo. Agora, além de avaliar o que é sensível para o eleitor, também esperamos vários embates entre os possíveis candidatos ao governo do estado de São Paulo. Quem puxa a capivara de um, do outro. Vem muita exposição pela frente, você avalia assim? Com certeza. Agora, como a gente vem falando por aqui, a reeleição para o Tarcísio no cenário atual está muito confortável. E se esse é o suposto ponto sensível que os opositores vão tentar atacar, é porque realmente eles vão ter muita dificuldade, vão ter que ser muito criativos nesse sentido, né? A privatização da Sabesp foi um sucesso, isso é inegável. Olha, houve uma antecipalização da universalização do acesso à água tratada. Ou seja, traduzindo, mais pessoas conseguiram acesso à água tratada mais rápido.
Ponto. Houve redução de custos, enfim, existem vários estudos com dados demonstrando que a privatização da Sabesp foi um acerto do governo Tarcísio. E ele certamente vai saber explorar isso muito bem na campanha. Acho muito difícil, acho muito complicado que algum opositor político consiga colocar o Tarcísio contra a parede usando esse tema da Sabesp. É claro que existem alguns temas muito sensíveis que o Tarcísio nunca respondeu. Por exemplo, algo que pode ser colocado em campanha e que o Tarcísio vai ter que se preparar é por que o principal doador de campanha dele para a campanha do governo de São Paulo foi o Fabiano Zettel, ligado ao Banco Master. Então vão ter que jogar mais sujo, mais abaixo da linha da cintura, porque se for depender de privatização da Sabesp, aí não vai rolar. Saber de você, Priscila Silveira, se esse argumento de que Tarcísio de Freitas só reformou o que já estava em andamento aqui cola. Sim, eu ia comentar que, na verdade, o Cine, ele é um fazedor, não é? Por que é fazedor? Quem faz? Muito embora elas estivessem em andamento, elas nunca foram concluídas. Então, eu acho que esse tema de falar que ele só conclui, eu acho que, na verdade, seria um mérito pondo fim a tantas obras que ficaram por anos ali sem conclusão. Agora, também terá, né, como problema, o Tarcísio, como ele figura em primeiro lugar, ele vai ter um maior embate, porque aqueles que figuram, né, pretensamente num segundo e terceiro lugares, tendem, como toda eleição, bater naquele que se desponta, ou seja, no caso aqui o Tarcísio. Agora, ele também vai ser perguntado sobre o combate ao crime organizado, questões ligadas à segurança pública, que, aliás, entendo que a pauta de segurança pública vai figurar em todos os cenários eleitoreiros desse ano. E quando se fala assim em Haddad, o Haddad ele é mais ponderado, mas ele também sofre críticas, principalmente quando ele foi prefeito de São Paulo. Então, eu acho que um perfil mais ponderado de ambas as partes, Tarcísio não vai ficar respondendo a todas as indagações, mas quando ele contrata o marketing, já é prevendo o que virá para que ele possa ter respostas, aquelas que sejam realmente plausíveis e necessárias de responder para o seu eleitor e aqueles que eventualmente estejam indecisos.